Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre. Vera Galante, Rogério Schmidt. Vera de Brasília, Rogério de São Paulo. Já ia esquecendo disso, né? Bom dia, Vera. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, 11 de setembro, acho que não tem como deixar passar a data em branco, né, Vera? E falar um pouquinho dos impactos dessa data nos Estados Unidos. Acho que podemos começar hoje comentando um pouco sobre o dia de hoje. Eu acho que é o dia que todo mundo sabe onde estava e o que estava fazendo naquele horário dos ataques, quando se descobriu que era realmente um ataque terrorista e não um avião desgovernado que trombou num prédio. Muito pelo contrário, era bem governado, ele sabia, tinha o alvo primeiro, e o segundo tinha o alvo, o terceiro também tinha o alvo, que era o Pentágono, e o quarto, ao que tudo indica, seria o Capitólio nos Estados Unidos, mas ele foi derrubado pelos passageiros na Pensilvânia. Até então, a vida no planeta era regida por tranquilidade. Ia-se e vinha-se com tranquilidade, entrava em avião, saía de avião. Por exemplo, eu cheguei nos Estados Unidos uma vez, o oficial da imigração abriu o meu passaporte e o visto caiu. Tinha sido mal colado. Ele pegou e falou assim, cola desse consulado, não presta, lá, e grampeou de volta o visto no passaporte. Eu entrei aqui no visto, antes do 11 de setembro. Muito bem lembrado. 11 de setembro marcou um início, eu acho, de uma desconfiança absurda entre os países e entre as pessoas. Todo mundo é um criminoso em potencial, um terrorista em potencial. Então, não se entra mais em avião sem passar por detectores de metal, que no começo todos estranhamos, hoje em dia acho que a gente estranha se não tiver. A entrada em países, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, começou a ficar muito mais exigente. Pergunta-se muito mais quem é, como é. O comércio também sofreu, porque os bens passaram a sofrer algum crivo também. Eles serão usados para a fabricação de armamento, eles alimentarão grupos terroristas. Então, quer dizer, há muito mais uma polícia internacional para saber qual é o destino final e que ideologia aquele bem que está sendo comercializado vai alimentar. Então, hoje em dia, nós sabemos do Talibã, nós sabemos de grupos terroristas que a gente não sabia antigamente. Só uma coisa que eu trabalhava na Embaixada Americana na época, no dia eu estava lá, me lembro exatamente o que eu estava fazendo. Na hora do primeiro ataque, o então encarregado de negócio estava perto. Quer dizer, estava perto de onde eu estava, e ele, na hora, gritou, foi Bin Laden. O interessante foi que ele era sobrevivente de ataques terroristas também gêmeos a embaixadas na África. Ele tinha saído da sala dele, a secretária dele morreu. Então, ele sabia exatamente o tipo de ataque. Ele, na hora, gritou, foi Bin Laden, foi Bin Laden. Foi um pânico na embaixada, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então, assim, eu acho que esse pânico demorou um tempo para baixar para a categoria de medo. E a categoria de medo subsiste até hoje. Então, assim, e é internacional, não é só Estados Unidos, não. É internacional. A gente vê todos com o alerta sempre lá em cima. E eu acho que esse ataque, ele determinou muito, inclusive a política que há hoje em dia, a campanha eleitoral hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, tudo isso. Segurança passou a fazer parte da nossa vida.
Ela voltou a fazer parte, né, Vera? Depois de um período de hiato ali, com o fim da Guerra Fria, ela acabou retornando. E no campo da segurança internacional, que é onde eu acabo me inserindo mais em termos de pesquisa, foi determinante para uma revolução nos estudos, né? Uma série de novas áreas acabaram surgindo a partir do 11 de setembro, dos ataques de 11 de setembro. Foi realmente algo marcante. Rogério? Não, eu ia dizer o seguinte, muitos escreveram antes do 11 de setembro que o século XXI tinha começado com a queda do Muro de Berlim, né? Que simbolizou ali o fim da Guerra Fria, né? Mas talvez o 11 de setembro tenha sido um marco até mais significativo, né? Da virada real do século, né? Do que o fim do comunismo na União Soviética, na Europa. É como a Vera falou, né? Todo mundo lembra onde estava naquele dia, né? Eu pessoalmente estava acontecendo, né? Foi de repente, de surpresa e inédito. Sem dúvida. Você estava, Rogério? Eu estava dando aula naquele dia. Depois saí da aula, fui almoçar numa churrascaria e fiquei sabendo de tudo na churrascaria. Eu assisti. Na verdade, assisti. Eu estava com a CNN aberta no meu computador. Eu assisti a primeira. Quer dizer, o primeiro ainda era um acidente. Uhum. Aí veio o segundo, já não era acidente mais. Eu assisti tudo. Eu estava fazendo prova para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Opa! Não passei. Mas, bom, a semana que termina no 11 de setembro foi uma semana muito calma, né? E acho que o Rogério pode fazer um panorama geral do que ela foi para a gente ir comentando os pequenos detalhes que aconteceram. É verdade, a gente estava brincando antes, né, da gravação que essa semana a política andou meio que de lado, né? Sobre vários critérios, assim, não teve nenhuma votação importante no Congresso. Foi uma semana mais curta também, porque teve o feriado, né, do 7 de setembro, mas não teve nenhuma votação importante no Congresso. O governo também não editou nenhuma medida provisória, não mandou nenhuma nova proposta de reforma, né? Acho que a Vera vai falar daqui a pouco sobre o judiciário, né? O judiciário, sim, teve uma mudança importante, né? Mas foi uma semana tranquila, assim, acho que até olhar aí para mercados, né, bolsa, dólar, todos os movimentos aí não foram influenciados por política, né? Agora teve um noticiário policial, né, importante aí em alguns estados, né, principalmente no Rio de Janeiro, de novo, né, podendo afetar aí a eleição para prefeito. Então, tanto o Eduardo Paes como o atual prefeito Marcelo Crivella, tudo indica que serão os protagonistas da eleição, né? Foram alvos aí de operações do Ministério Público, enfim, de busca e apreensão, mas a nível federal foi uma semana meio que atípica, né? Assim, até em relação a períodos anteriores. Tem essa grande expectativa. A gente está gravando agora por volta das 11h30 da manhã, sobre a sanção pelo presidente Bolsonaro, né, de um projeto que foi aprovado aí no Congresso já faz algum tempo, né, que o projeto é o PL 1581, que foi aprovado no Senado, na Câmara em julho, né, quase 2 meses atrás. Aí, há 1 mês atrás, foi aprovado no Senado, né, e que hoje é o prazo para que o governo sancione o projeto e o converta em lei, né? É um projeto assim que não tinha chamado muita atenção, que ele simplesmente ele transfere recursos aí do pagamento dos precatórios, né, para o combate à pandemia, mas durante a tramitação na Câmara foi pendurado lá pela chamada bancada evangélica, né, um artigo que é exatamente o objeto dessa polêmica toda, né, que tem a ver com a imunidade tributária, né,
dos templos de qualquer religião, né? Isso é algo que está na Constituição, né? A Constituição dá imunidade tributária a gente pode falar as igrejas, mas a rigor não é só a igreja, é qualquer organização religiosa, né? Por conta das suas ações sociais, né? E isso está na Constituição e a Receita Federal toda hora tenta fazer multas, né, e processos contra várias associações religiosas por conta de uma suposta sonegação de impostos, né? Mas, na verdade, essa não é perdão de dívidas, né, porque a Constituição dá imunidade tributária, né? E nesse projeto aí foi pendurada um artigo, né, que leva para a legislação ordinária, né, essa imunidade que já está prevista na Constituição, né? Porque volta e meia são processos que vão parar no Supremo e tal. E aí tem uma disputa, né, entre a área econômica do governo, especialmente a Receita Federal, não é? E o Congresso, né, que aprovou esse projeto com uma grande maioria, né? Na Câmara foram 345 votos a favor, né, dessa emenda, né? E no Senado passou por votação simbólica também, o que sugere acordo entre todos os partidos, né? Então, estamos esperando aí se o presidente Bolsonaro vai ou não vetar esse artigo. O prazo da sanção está vencendo hoje, no dia 11 de setembro, né? Então, acho que foi o único fato aí, talvez, mais que criou uma certa expectativa, uma certa tensão nessa semana, porque, como a gente sabe, o Bolsonaro não pode se dar ao luxo, né, de perder apoios no Congresso nesse momento. E, por outro lado, tem essa pressão aí da Receita, né, eles chamam de renúncia fiscal, mas na verdade é imunidade tributária. Vamos ver como que o governo vai agir nesse caso, né? Um dos destaques que até alguns noticiários trouxeram ontem e hoje pela manhã é que na Câmara o único partido que integralmente votou contra foi o PSOL, né? Até o Partido Novo não conseguiu, que é teoricamente uma pauta do Partido Novo, eles não conseguiram votar integralmente contra essa medida. Um outro destaque também, Rogério, não é um destaque, mas enfim, que também perdurou um pouquinho a discussão ao longo da semana, foram os efeitos da proposta de reforma tributária apresentada recentemente pelo governo, né? E, inclusive, tem um artigo no blog da Empower essa semana que fala sobre isso e que continua causando algum desconforto por parte da oposição e até mesmo de alguns parlamentares do governo, falando sobre essa questão de não ser uma reforma que atende a todos os interesses e que foge um pouquinho daquilo que inicialmente era pensado para uma reforma administrativa. Eu falei tributária agora há pouco, não, confundi, administrativa. Então, teve mais essa discussão, acabou ainda gerando um pouquinho de momento nessa semana. E que hoje acabou saindo uma nova notícia de um novo penduricalho aprovado no Conselho Nacional de Justiça, né? Ou seja, acaba trazendo mais lenha para essa fogueira de que as elites não foram mexidas nessa reforma administrativa. Mas aí eu não vou falar muito, acho, para a Vera poder entrar no assunto do judiciário. Desculpa, Rogério, você ia falar? Não, só queria dar um pitaco rapidinho nisso que o Luiz acabou de dizer. Assim, eu estou juntando evidências e talvez no próximo programa, semana que vem, eu faça isso melhor, mas eu estou cada vez mais desconfiado que tanto a reforma tributária como a reforma administrativa, né, que o governo encaminhou para o Congresso, né, são coisas assim meio que para inglês ver, né? Não tem muita perspectiva de avanço, né? Nenhuma delas tem relator designado, né? A reforma tributária, que já está há quase 2 meses, não aconteceu nada, né? Semana passada até a gente falou aqui que o próprio governo retirou
o pedido de urgência, né? Então, não sei, a gente fala sobre isso melhor na próxima semana, mas eu acredito assim que é muita. Eu tendo a concordar plenamente contigo. É para inglês ver. E, ao meu ver, são dois os principais motivos. Um, o governo não sabe muito bem o que faz. Dois, e precisa criar alguma coisa para a narrativa dos seus eleitores e já pensando também em eleições municipais e reeleição em 2022. Então, acaba corroborando para isso. Eu concordo plenamente. Isso foi promessa de campanha do presidente. Então, ele tem que fazer alguma coisa, porque... acalma o mercado, acalma os seus eleitores, acalma a base, mas não sabe como fazer, então vai e não faz direito. Mas eu fiz, que quem está travando isso não é o executivo, é o legislativo. Cara, não é assim que funciona. Mas é essa narrativa que é colocada para fora. Que é comum, né? Exato. Bom, o que eu queria falar, mudando de assunto um pouco, dessa semana não foi foi um acontecimento já previsto. Cada 2 anos muda-se o presidente do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo já sabe quem será o próximo presidente, ou a próxima presidente, vai ser a ministra Rosa Weber, que assumiu ontem como vice-presidente do Supremo, junto com o ministro Fux, que agora é o presidente. O interessante é que nós temos visto um Supremo bem politizado, com os ministros falando sempre na imprensa, emitindo opiniões, etc. O ministro Fux é muito discreto. Ele é reservado, ele não é muito chegado à entrevista, nem nada. Só que ontem ele deu alguns recados importantes, eu achei, no discurso dele. Primeiro, contra a corrupção. Citou Mensalão, citou Lava Jato. Ele é favorável, acho que foram marcos na vida do país. Realmente foram, com excessos ou com correções de curso que são inevitáveis, mas são. Falou de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, são temas que não deveriam tomar tempo de um discurso de presidente do Supremo Tribunal, mas, dadas as atuais circunstâncias, merece ênfase. E que ele é um defensor da democracia, da separação dos poderes, mas a convivência harmoniosa, desde que não seja subserviente. Muito interessante o discurso dele. Acho que ele está querendo levar de volta o Supremo Tribunal Federal, nesses 2 anos que ele vai estar na presidência, ao papel de Supremo Tribunal Federal, aquele de opinar só em questões constitucionais, não virar acto de briga do Executivo com o Congresso, com o Legislativo. Então, assim, que é acto, isso aí não tem, mas a briguinha da política pequena, acho que ele não quer sair disso aí. Outra coisa interessante que aconteceu foi que quem saudou o ministro Fux foi o ministro Marco Aurélio, que é o decano na ausência do Celso de Mello, que se aposenta em novembro e continua de licença médica. Bom, quem saudou foi o ministro Marco Aurélio, que não mencionou o ministro Toffoli, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, nem uma vez no seu discurso. Ele causa desconforto a proximidade do ministro Toffoli com Jair Bolsonaro. Então, eu não sei se teria sido por isso, mas que houve um mal-estar, houve. A vice-presidente ministra Rosa Weber é outra pessoa, super discreta, não gosta quer dizer, não é que não gosta da imprensa, não gosta de ficar falando na imprensa, etc., faz coisas importantes. Então, eu acho que os próximos 4 anos, não só os 2 do ministro Fux, mas os outros 2 da ministra Rosa Weber, nós vamos ver um Supremo um pouco mais voltado para dentro, para si mesmo, sem falar muito da vida política do país, sem dar muito palpite. Os outros
ministros mais chegados à imprensa, o ministro Gilmar Mendes, que é o que mais fala, eu acho que ele vai... não tem como ser enquadrado, mas eu acho que ele entra vamos dizer, no clima ditado pelo presidente. Eu acho que vão ser 4 anos de um Supremo um pouco mais sisudo, um pouco mais recatado, vamos dizer assim. Foi um discurso muito simbólico, né, Vera? E esse simbolismo ele precisa ser interpretado de algumas maneiras. E você interpretou já com 2 elementos principais, que eu concordo. Em princípio, teremos um Supremo mais quieto, respeitando o seu limite institucional, a outra característica é que outra interpretação, né, é que o próprio Supremo não ficou tão satisfeito com a presidência de Dias Toffoli. Eu acho que isso são 2 leituras, 2 interpretações desse simbolismo do discurso que a gente consegue tirar, né? A única ressalva que eu faria, o que vocês estão falando aí, é que eu acho que nós vamos ter uma presidência do Supremo mais discreta, né? Porque o Supremo como um todo, na verdade, cada juiz é um mini STF, né? Cada ministro é um mini STF. Então, essas decisões monocráticas assim que os tribunais superiores em geral tomam, né? Acho que vão continuar acontecendo, né? Decisões liminares desse ministro ou daquele, até ser julgado pelo colegiado, pelo plenário do STF, às vezes acaba produzindo uma certa insegurança jurídica também, né? Não só para o meio político, mas também muitas vezes até para o setor privado também, né? Sem dúvida. Afinal de contas, temos Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Entre outros menos votados. Né? Entre outros, Lewandowski, tem uma porção. Isso aí você tem razão, Rogério. Ninguém controla os ministros. A minha esperança, é que, por causa da discrição do presidente e da vice, crie-se um clima de discrição no pleno, né? Vamos ver se os outros ministros também. Não sei, isso aí não é só palpite meu. E só para lembrar, né, Vera, Luiz, que nesses próximos 4 anos, né, durante aí a gestão, primeiro agora do Fux, depois da Rosa Weber, vamos ter 4 mudanças no Supremo, na composição do Supremo, né? Esse ano, então, o Bolsonaro vai ter que indicar o substituto do Celso de Mello, ano que vem o substituto do Marco Aurélio, e o presidente que foi eleito em 2022, também na gestão dele, até 2026, vão também terminar as vagas, os mandatos, né, de mais outros 2 membros do Supremo. Se eu não me engano, um deles até o Gilmar Mendes também. Então vai ser um período também de muita mudança na composição do tribunal, né? Eu posso chamar, só trazer para a eleição dos Estados Unidos, porque eu não posso segurar. O presidente Trump anunciou 11 possíveis nomeações para a Suprema Corte. E foi feita que será feita durante o próximo mandato, muito possivelmente, né? Tem 2 ali lembrando que o mandato lá está liso. O que acontece é que o Washington Post então fez uma pesquisa. Quanto que pesou as nomeações para a Suprema Corte na eleição de 2016? Dos que votaram em Trump, 56% votaram por causa das nomeações que ele já tinha anunciado, né? Já tinha anunciado o Gorsuch. Então, assim, ele já tinha colocado os nomes dos que ele nomearia. Então, é importante porque as atuações dos ministros da Suprema Corte, dos justices, é uma coisa que é perene, ela continua.
ela não dura 4 anos do mandato presidencial, ela dura muito mais que isso. Então, é a herança do presidente. Aqui a gente não presta muita atenção, bem trazido a lembrança, né, Rogério, porque você acabou de mencionar que tem mais 2 que serão nomeados agora, esse ano que vem, e depois mais 2. Não entra na discussão de campanha quem seriam esses 2, como seriam esses 2. Só que já falou que seria terrivelmente evangélico, agora, se vai ser também, ninguém sabe. Entendeu? Não é uma coisa que faz parte da nossa atenção. E para a semana que vem, gente, o que dá para tentar colocar no horizonte? Olha, essa semana foi tão tranquila que é até difícil imaginar aí o que pode estar vindo pela frente, né? Para mim, a grande expectativa, né, vai ser a repercussão dessa decisão que o presidente Bolsonaro tomará hoje, né, de vetar ou não, né, esse artigo da lei aí que reforça, né, a imunidade tributária das igrejas. Enfim. Então, como que tanto se ele vetar como se ele não vetar, como que o impacto que isso pode ter aí sobre a atuação, né, da bancada evangélica no Congresso e a relação do Executivo com o Legislativo como um todo. Né? Me parece, pessoalmente, que caso o Bolsonaro vete esse artigo, né, como foi aprovado por uma ampla maioria na Câmara e por consenso no Senado, eu acho que tem uma chance grande desse veto do presidente aí ser derrubado pelo Congresso, né, caso ele realmente se confirme, né, daqui a pouco saberemos. Eu acho que tem um embate interessante sendo formado entre o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça, com questão da alta de preço de alimento, né? O Ministério da Economia acabou de liberar imposto zero para arroz, me parece que soja agora entra na lista também. Ao mesmo tempo, o Ministério da Justiça interpelou os donos do supermercado para saber por que mudou, por que aumentou o preço. Quer dizer, é uma ingerência de ministério, de competências. O presidente Bolsonaro, desculpe, ontem falou que ele que aprovou a ação do Ministério da Justiça. Vamos ver quem é que ganha essa quebra de braço, quem é que vai mandar. Vamos estocar arroz em casa, né? Estocar arroz, lembra da inflação? É no mínimo engraçado ver uma direita que se colocou como sendo mais liberal, tentando entender melhor como funciona e fazer alguma interferência nas próprias relações de mercado. Né? É curioso. Eu ia falar do arroz. Eu ia falar semana que vem vamos ver o preço do arroz. O Brasil não é para principiantes, né? Definitivamente. Não. Mas então é isso, gente. Bom final de semana a todos e esperamos semana que vem ver como é que as coisas acontecerão. Isso, bom fim de semana a todos. Uma semana cheia, semana que vem, sem feriados. Abraço a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite.